Nesta temporada de outono, o novo anime Isekai surge e uma particular cena do terceiro episódio me chamou bastante atenção. Meu nome é Gabriel Salvador e hoje, na aula Salvadora, falarei sobre Estou apoiando em 1 milhão de vidas, ou, em inglês, I'm standing on a million lives, ou ainda em japonês, 100万の命の UENI 俺 WA 立っている。 Os personagens deste anime são enviados para um outro mundo e são obrigados por uma figura misteriosa chamada Game Master a cumprir uma missão. Eu também achei esquisito ele ter metade da cara, entre outras coisas. Mas enfim, após os heróis cumprirem os objetivos da missão, eles retornam ao mundo original deles, mas não por muito tempo. Ao todo, são 10 missões que eles precisam fazer, caso contrário, o mundo será destruído. Pelo lado bom, a cada missão feita com sucesso, uma nova pessoa entra para o grupo deles. No episódio 3, entra em cena Yuka Tokitate, uma jovem otaku que, ao entrar no novo mundo, ganha a profissão de maga de calor. Em sua primeira batalha, ela vê sua chance de brilhar e... isso acontece. 紅の炎で焼き尽くせマジハファイヤーあったかい Ela executa uma magia que gasta mais de 1.400 pontos de mana só para aumentar a temperatura do ar em volta da ponta do cajado em até 10 centímetros em 20 graus Celsius. Só que aí o que me chamou muita atenção nessa cena foi toda uma descrição dos efeitos dessa magia no quadro que estava ali embaixo. Então eu me fiz a seguinte pergunta: quanto de calor seria necessário para imitar o mesmo efeito dessa magia? O primeiro passo na resolução de qualquer problema é definir as premissas necessárias. Vamos começar com as duas principais variáveis que definem praticamente todas as propriedades dos materiais que existem no nosso mundo: a pressão e a temperatura. Geograficamente falando, eles estão em uma planície ou um planalto, tendo montanhas ao fundo. Há também a presença de uma vegetação de árvores de porte médio. Não sou nenhum geógrafo ou biólogo, mas é seguro dizer que eles não estão em altas altitudes, então a pressão atmosférica é próxima de 1 atm. Quanto à temperatura, nenhum dos personagens está usando roupas excessivamente pesadas ou leves, e o clima é de céu aberto sem ventos fortes. Sendo assim, a temperatura pode estar entre 20 e 25 graus Celsius. Por conveniência, definirei 25 graus Celsius como temperatura ambiente. Com a pressão e temperatura definidas, podemos agora extrair todas as propriedades do ar de que nós necessitamos para fazer esse cálculo. É claro, a gente tem que considerar que a composição dos gases do ar desse mundo é igual ao do nosso mundo. Agora vamos seguir para o primeiro cálculo, que é o volume do ar. De acordo com o texto, todo o ar em volta da ponta do cajado, a uma distância de 10 centímetros, subiu em 20 graus Celsius. Ou seja, precisamos calcular o volume do raio de 10 centímetros mais o raio da ponta do cajado. E daí a gente subtrai o volume dessa ponta. Porém, não temos o raio da esfera, do cajado, então a gente vai precisar estimá-lo. Nesta imagem, podemos estimar com bom grau de confiança, já que tem todos os personagens em pé e a garota está segurando o cajado bem do lado dela, sem nenhuma inclinação. Então a gente pode fazer o seguinte: podemos de forma proporcional calcular a largura da mão da garota e o diâmetro da esfera. E aí podemos ver que este é uma proporção que segue a ordem de 3 para 3,5. Mão da garota sobre diâmetro da esfera. Bom, essa minha mão aqui ela é muito grande, então ela não serve como uma boa referência para tentar calcular a largura da mão da garota. Porque eu tenho 1,88 m e sou homem. A garota é mulher e deve ser menor de idade, bem magra e tudo mais. Então eu pedi a ajuda de um amigo meu que é menor do que eu em questão de altura e é mais magro, então a estimativa que eu peguei da largura da mão dele vai ser mais próximo do valor exato, que dá aí em torno de 7,5 centímetros. Definindo a largura da mão em 7,5 centímetros, podemos multiplicar pela proporção esfera-mão para acharmos o diâmetro da esfera do cajado em centímetros. Agora, dividimos esse valor pela metade para achar o raio e jogamos na fórmula do volume, encontrando 350,8 centímetros cúbicos. O volume maior terá raio 10 centímetros mais o raio da esfera do cajado. Assim,
achamos 12.442,6 centímetros cúbicos. Finalmente, o volume do ar será o volume maior menos o volume da esfera, achando 12.091,8 centímetros cúbicos. Porém, queremos usar as unidades do SI, então multiplicamos por esse fator de mudança de unidade para achar o 0,012091,8 metro cúbico. Com o volume, podemos calcular a quantidade de massa. Para transformações entre massa e volume, utilizamos a densidade. A uma pressão de 1 atm e temperatura 25 graus Celsius, a densidade do ar é de 1,176 kg por metro cúbico. Multiplicando a densidade e volume, achamos a massa que é igual a 0,0142 kg. Agora, para fecharmos, precisamos só do calor específico do ar para calcularmos a quantidade de calor gerado. Nas condições do problema, o calor específico do ar é de 1004,16 joules por kg graus Celsius. Assim, podemos aplicar a equação do calor latente, Q igual a mc ΔT. Com a massa calculada, o calor específico tabelado e a variação de temperatura, calculamos o calor produzido, que é igual a 285 joules. Só para vocês terem alguma referência, eu vou te dar dois exemplos aqui. Estão vendo esse chocolate aqui? Se o corpo de vocês conseguisse converter 100% desse alimento aqui em energia, vocês ganhariam um total de 1.883.600 joules. Isso aí é muitas e muitas e muitas vezes maior que 275, né? Bora pegar um exemplo de física? Vamos pegar o conceito de trabalho, que é o resultado de você colocar energia em cima de um objeto e deslocar ele dado um certo comprimento. Bom, o exemplo de trabalho que chega perto desses 285 joules utilizados seria você pegar um peso de 60 kg, levantar ele 50 centímetros para cima. Você teria gastado um pouquinho mais de 235 joules. Fez minhas contas, dá uns 293 joules. É claro, para muita gente seria difícil levantar 60 kg com os dois braços. Então faz o seguinte, vocês pegam um peso de 10 kg e aí levanta ele 6 vezes. Só para vocês terem noção do tamanho de 50 centímetros. Ok, tô aparecendo aqui. Tá, vamos lá. Eu tenho aqui uma fita métrica, tá? 50 centímetros, gente, seria... ó, isso aqui, ó. Esse é o tamanho de 50 centímetros, tá? Se eu tô com o meu braço aqui e 50 centímetros em pé é aqui, né? Então eu tenho que levantar o peso daqui até aqui em cima. Pegou aqui, peso de 10, levantou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. Você acaba de gastar um pouco mais de 235 joules e com isso você acaba de elevar em 20 graus Celsius a temperatura do ar 10 centímetros em volta da ponta do seu cajado. Agora, tem algumas considerações que a gente precisa fazer. Primeiramente, esse gasto calórico, né, esse gasto energético que a garota utilizou foi tudo uma magia. Então, é algo como se você tivesse gastado sua mana, produziu esse calor que instantaneamente fez com que a temperatura de volta da ponta do cajado de 10 centímetros aumentasse 20 graus Celsius. E é claro que na vida real, esse aumento de temperatura ele ocorre de uma forma gradual, não é algo que ocorre instantaneamente. Porque se isso acontecesse de uma forma instantânea, a potência gerada seria mais infinito, muito grande. Então existe um tempo para que toda a temperatura lá de volta do cajado, blá 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 blá, aumentasse 20 graus Celsius. E é claro que também temos o seguinte problema: a gente está no sistema aberto. Se fosse possível criar um sistema isolado em volta da ponta do cajado com uma distância de 10 centímetros, aí sim poderíamos fazer um cálculo exato do calor gerado. Mas ainda assim, temos algumas condições de contorno para ser utilizados aqui, porque transferência de calor é assim, minha gente. Além de necessitar de cálculo para você poder entender como funciona o fluxo térmico das três formas diferentes de você conduzir o calor, você ainda precisa definir algumas condições de contorno. Primeiramente, será que a ponta do cajado já se encontra numa temperatura elevada? E esse calor, como que vai ser transferido? Se a ponta do cajado já se encontrar a 55 graus Celsius, conforme o tempo passa, essa temperatura iria se reduzir para que aumentasse a temperatura do ar e aí se estabilizasse. Porém, se isso acontecer, a temperatura do ar não vai atingir 45 graus Celsius, vai ser alguma medida entre 25 e 45. Então, uma condição que a gente pode determinar é o seguinte: no instante inicial, t igual a 0,
a gente considera que a temperatura da ponta do cajado é de 45 graus Celsius. E aí a energia que eu estou transferindo para o sistema, que a gente havia calculado, será então passada para o ar, de forma que a sua temperatura aumentasse. Isso, é claro, se o fluxo térmico que eu estivesse passando para o cajado, esses 285 joules, fosse o suficiente para manter a temperatura dele em 45 graus Celsius. Porque, enquanto isso, esse calor vai sendo passado para o ar em volta dele, e aí, naturalmente, a sua temperatura iria baixar. Então, esse calor só serviria para manter ele nesse nível. Essa é a forma mais realística de poder realizar esse problema de você aumentar em 20 graus Celsius a temperatura do ar em volta do cajado e uma distância de até 10 centímetros. Eu até poderia ir mais além, poder de repente apresentar para vocês as outras condições de contorno e também as formas de fluxo térmico para vocês saberem como se comporta esse fluxo de calor da ponta do cajado para o restante do ar. Só que isso exige conhecimentos mais avançados de transferência de calor, que não é o escopo desse vídeo. Aposto que muitos de vocês não devem ter tido aula de cálculo na faculdade e sem cálculo fica realmente mais complicado de poder entender essas equações de fluxo de calor. Porém, para aqueles que entendem e querem saber mais sobre esse assunto, eu tenho um livro muito bom que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse livro aqui é o livro de Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, por 4 autores aqui, o principal deles sendo o Ian Cropera. Então, esse livro aqui, minha gente, eu utilizei ele bastante da faculdade. É um livro bastante didático, que explica muito bem todas as 3 formas de transferência de calor, como na primeira parte, e depois ele parte para poder falar sobre os equipamentos de trocadores de calor que nós, engenheiros químicos, utilizamos nas indústrias. Assim como também alguns outros engenheiros que precisam lidar com trocadores de calor. Inclusive, com esses conhecimentos avançados de transferência de calor, você conseguiria fazer o perfil de temperatura. Como que seria o perfil de temperatura? Você desenharia um gráfico em que no eixo da ordenada ficaria a temperatura e no eixo da abscissa o comprimento. Então você definiria como x igual a 0 a temperatura de superfície da ponta do cajado e x igual a L, sendo L os 10 centímetros de raio, como havia sido descrito lá na cena do episódio, como o ponto final de comprimento. E aí, em diferentes instantes de tempo, você desenharia diferentes gráficos de temperatura por comprimento. E aí você veria como que se comporta o aumento de temperatura no ar. Pessoal, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre meus conhecimentos de transferência de calor, utilizando especialmente essa cena do terceiro episódio do anime, que eu curti bastante, me chamou realmente bastante atenção a esse detalhamento do efeito de magia. Se curtiu meu trabalho e quer demonstrar seu apoio, vocês podem me visitar no site do Padrinho, www.padrinho.com.br/aula salvadora. Link vai estar ali na descrição aqui embaixo. Mas, mesmo que vocês não podem me ajudar sendo um padrinho, é só vocês curtirem, comentarem, sininho, inscrever, essas coisas que todo youtuber fala no final dos vídeos. Então vou ficando por aqui e um grande abraço. Tchau, tchau.